Oiê, vamos falar de preposição? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje para uma aula um pouco chata do inglês, que eu tenho que confessar, eu gosto da aula, mas é porque ela tem um tópico um pouco mais gramatical, mas que ela é uma coisa meio chatinha para quem está aprendendo, que é a questão de preposição em inglês. Preposição. O que é isso? A preposição é uma palavrinha que a gente utiliza não somente em português, mas que a gente utiliza também em inglês para poder denominar questões de informação sobre lugar e também sobre tempo. É muito comum que a gente utilize eles separadamente para dar essa informação de lugar e de tempo, porém, mais para frente a gente vai ver também uma questão de que são os phrasal verbs, que são verbos que mudam seu significado com uma preposição. A primeira coisa que você tem que entender é: existem três preposições que são muito famosas, que é o in, on e o at, que eu vou falar daqui a pouco, e tem preposições que a questão é você simplesmente decorar. Então, apesar de, por exemplo, a gente ter essa tabela aqui com as preposições mais comuns do inglês, o que vai acontecer é que muito frequentemente você vai sim realmente ter uma certa confusão, porque geralmente o caso delas é mais o uso. Então, por exemplo, a gente vai ter about, above, across, after, against, along, among, around, before, behind, below, beneath, between, beyond, but, by, during, except, for, from, in front of, inside, instead of, into, like, near, off, onto, out, outside, over, past, since, through, throughout, to, toward, under, underneath, until, up, up to, upon, with, within, without. Então, apesar de a gente ter essa tabela, que inclusive vou deixar aqui embaixo do link, um link para você poder ver essa tabela, com também frases com exemplos e inclusive um código QR para você poder também escanear e ver essa lista. Então, eu vou falar agora das questões dos três preposições que eu falei para vocês, de in, on e at, e também algumas diferenças dessa tabela que eu também mostrei para vocês, que pode ser que surja alguma dúvida. Quando a gente fala de lugar, a questão do in fala sempre de uma questão do que a gente está falando de dentro de um local. É muito comum que a gente utilize nas situações de poder falar de uma cidade, de um estado, de um departamento, de um quarto. Como, por exemplo, eu posso falar que I live in Belgium, moro dentro da Bélgica. Para você poder conseguir entender melhor quando você tem que utilizar o in ou não, você tem apenas duas situações, ou você está dentro do lugar ou não. Muitas pessoas ficam confusas quando eu falo da questão de cidade ou de país, mas pensa, se eu não estou num país, eu estou fora dele. Só tem essas duas situações. Por exemplo, ou eu moro em São Paulo, ou eu não moro em São Paulo. Ou eu moro em São Carlos, ou eu não moro em São Carlos. Ou eu moro em Baté, ou eu não moro em Baté. Tanto é que a mesma questão de bairros, como por exemplo, em São Carlos, eu moro em Joinville, eu moro em... Eu acho que eu não em Joinville, em São Carlos, perdão. Eu moro no centro. Ou você está dentro do centro, está fora do centro. Eu moro no Parque Primavera. Ou você está no Parque Primavera, ou você não está no Parque Primavera. E mesmo que você está dentro ou fora desses bairros, você ou está na cidade de São Carlos ou está fora da cidade de São Carlos. Então, é por isso que a gente tem que pensar. Você tem duas situações. Ou está dentro do território ou está fora do território. É aí que você usa o in. Já o at, ele dá uma situação mais para o local de forma genérica. Por exemplo, a gente pode utilizar muito para quando a gente fala na questão até mesmo de locais, como por exemplo, you can meet me at the bar. Então você pode me encontrar no bar. Então a gente utiliza muito o at para poder falar um nome genérico de local, ou se não, para a gente poder falar de um local que não especificamente a gente está falando de ou estar dentro ou sobre, mas falar do nome de um local que geralmente tem algumas outras repartições, como por exemplo um shopping, ou se não uma fábrica, ou se não uma empresa. Já o on, ele tem uma ideia de superfície, como por exemplo a gente tem o caso de fazenda, como temos o caso também também temos o caso de falar até mesmo de praia, ou até mesmo quando a gente fala de níveis e também até mesmo de andar. Como, por exemplo, eu poderia falar que I live on the second floor. Eu moro no segundo andar. Inclusive, uma coisa muito interessante, quando a gente fala da questão de second floor, é engraçado porque se você provavelmente já assistiu outras séries, como por exemplo, tem a série do Emily in Paris, e tem uma cena que ela tá andando e ela vai começando a contar os andares, e ela para no quarto andar. O que vai acontecer? Para os americanos, eles têm a questão de que o térreo é o primeiro andar e o primeiro andar é o segundo, então por aí vai. Então o que acontece? Se é uma pessoa que ela está nos Estados Unidos, ela fala para você, eu tô no segundo andar, então você vai pegar e andar apenas um lance de escada. Enquanto que a gente vai ter na questão do inglês britânico europeu,
a gente vai ter o térreo, que é o ground floor, e aí por isso que você vai ter o primeiro e o segundo andar. Então, por exemplo, eu moro aqui na Europa, eu tô falando pra você que I live on the second floor. Então, quantos lances de escada você vai ter que subir, ou quantos andares? Você vai ter que subir 2 andares. Enquanto quem mora nos Estados Unidos fala pra você que mora no second floor, você tem que pegar apenas um lance de escada, ou se não subir apenas um andar com o elevador. Já para a questão de tempo, a gente vai ter as mesmas preposições, sendo que cada uma delas significa uma coisa diferente. Por exemplo, a questão de in. O in, ele vai ser utilizado para você poder falar ou de períodos, como é a questão de, por exemplo, in the morning, in the evening, in the afternoon, ou se não falar de períodos maiores que uma semana. Por exemplo, week, month, aí também tem a questão de season, year, decade e por aí vai. Já o caso de at, ele geralmente vai falar de momentos. É por isso que, inclusive, você vai encontrar, quando você vai até mesmo falar da questão de Natal, quando você fala at Christmas, você não está falando exatamente da noite de Natal, mas o período do Natal. Então o at tem essa função, inclusive também para você poder falar de horas também. Como, por exemplo, se eu falo para você que eu acordo às 7, I wake up at 7. Já o on, ele é marcado para dias, ou se não até mesmo outras denominações para dias, como por exemplo, se eu falo para você o fim de semana, são 2 dias específicos, on the weekend. Ou se não, até mesmo para poder falar de datas festivas, como por exemplo, o Dia de Ação de Graças, on Thanksgiving. Tem essa diferença. E, inclusive, quando você tem mais de um tempo dentro, como por exemplo, se você está falando o dia do mês, você vai utilizar o on porque ele é muito mais específico. Então, se você fala que você nasceu em dezembro, I was born in December. Mas, se você nasceu no dia 1º de dezembro, I was born on December 1st. E aí vem a dúvida. Poxa, como que eu falo a questão do dia e do mês? A questão do dia e do mês é o seguinte, varia. Então você pode utilizar, ou se não, o mês primeiro e depois o dia, e também, inclusive, o mês e o dia em ordem ordinária, ou se não, você pode utilizar também o dia primeiro, em forma ordinária, e depois o mês, ou se não, você também pode utilizar o dia com o seu número normal e depois o mês. Então, por exemplo, minha data de aniversário, você poderia falar December 1st, December 1, ou se não, 1st of December, 1 of December. O que acontece? O first geralmente é o que mais acontece de você não mudar, porque é o primeiro. É meio comum fazer isso. Mas vamos pensar no caso como se fosse o dia 20. Você teria December 20th, teria também December 20, ou 20th of December, ou se não, 20 of December. Inclusive, para poder falar daquela outra lista, temos também a diferença entre among e between. Among vai ser sempre quando você fala de mais de uma pessoa ou de alguma coisa. O between vai ser geralmente para duas coisas, como por exemplo, my house is between two buildings. Então, tenho 2 prédios. Porém, se você gosta de estar entre seus amigos e você está falando de mais de um amigo, você fala I like to be among my friends. É por isso que, inclusive, a gente tem o Among Us, porque ele tem mais de 3 pessoas quando você joga. Por isso que você utiliza Among Us e não Between Us. O to e o toward vai ser com que o to é o destino final. Por exemplo, se eu falo que I am going to Brazil, eu estou indo para o Brasil como destino final. Já o toward é quando você está falando na direção de alguma coisa, que não é o seu destino final. Imagine que você está pedindo a direção para uma pessoa de onde você tem que ir. Você tem que falar assim, you go toward downtown and then you turn left. Então você vai no sentido da direção para o centro da cidade e você vira. Into e onto é a junção que a gente vai ter tanto do in quanto o on com a palavra to. Então significa que você tem que ou passar por dentro de alguma coisa ou se não pousar por alguma coisa. Por exemplo, o into seria quando você passa dentro de um túnel e o onto é quando, por exemplo, um avião ele pousa sobre um local. Lembre-se que toda essa questão de preposição não é algo que é para você poder pegar tão rapidamente. Tem muita preposição que você ainda vai ver na sua vida, com que as mais importantes, mas também você conseguindo entender um pouco essa questão do in, do on e do at, não é algo que vai fazer com que você já tenha visto esse vídeo e você saiba para a vida. Lembre-se que sempre a questão do inglês é uma questão de costume, de você ficar reencontrando. Tem muita preposição que a gente vai ver ainda mais pra frente, é por isso que a gente ainda vai praticar muito, por isso que a gente ainda vai estudar muito, para que isso fique normal para você.
Tem mesmo até inclusive nativos que também erram a questão da preposição, porque é normal, é muita preposição que significa especificamente alguma coisa. Nós erramos inclusive a preposição até mesmo no português. Como por exemplo, tem o famoso caso de quando a gente fala ir, a gente fala ir no, sendo que o verbo ir tem que usar ir para. Só que não é esse o problema, é que realmente é confuso. Então, fique calmo, não fique nervoso, tipo, poxa, eu não sei todas as preposições. É uma questão de estudo. Minha dica é, sempre que você vê as suas preposições, sempre anote 3 vezes falando, poxa, eu vi essa preposição, mas por que eu uso essa preposição desse jeito? Então você pega uma frase e você analisa, poxa, essa preposição tem que ser essa preposição porque ela diz isso. Ou se não, você viu uma preposição, você não entendeu como é que usa. Faça essa explicação, escreva essa explicação. Então faça com que você tenha essa prática de sempre ver ver pelo menos 3 preposições para você poder se sentir mais acostumado e sentir que as preposições vão começar a fazer uma repetição, até que você precise traduzir menos, precise interpretar menos e soe mais natural para você. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A aula de preposição é mais uma questão de decoreba e de você ter mesmo esse contato, inclusive também até das listas que eu deixei para vocês poderem conseguir ver, mas não é nada que você não vai conseguir deixar de estudar. A gente já passou por muita coisa e você vai conseguir tirar de letra essa questão da preposição. Inclusive, você ficou com alguma dúvida na questão do uso das preposições, ou até umas frases que poderiam mudar uma preposição ou outra e mudariam o significado? Escreve aqui nos comentários, por gentileza, para poder te ajudar com essa dúvida. Inclusive, o in é uma coisa que você utilizaria até mesmo para poder falar de mês, como por exemplo a questão do mês que tem justamente o desconto para poder você vir estudar inglês comigo, que é a questão do você utilizar o cupom de pagar R$40 para o meu curso de inglês. Não somente você vai encontrar questão de teoria, mas também de prática e leitura de você ver vídeo, você ver texto, podcast comigo para você poder entender a questão do inglês. Então, vai ter um link do curso para você poder acessar aqui embaixo, ou se não, o código QR também para você poder escanear e vir estudar comigo com um curso que tem um acesso vitalício. E se dentro de 30 dias você percebeu que não era exatamente o que você queria, você pode pedir o reembolso. Isso parece até que não é muito importante você saber a questão de preposições, mas é muito importante para você poder, por exemplo, fazer com que você tenha um entendimento até de uma interpretação de texto. Ou, por exemplo, nesse vídeo aqui que eu fiz uma análise justamente numa pergunta do Enem que utiliza várias questões que tem a mesma até a preposição para poder te ajudar a chegar na resposta, ou inclusive a você até entender, poxa, que diferença faz um verbo ter exatamente algumas preposições ou não? Como, por exemplo, o caso do verbo to work. Por isso que eu deixei aqui um vídeo também para você poder ver como que é diferente você utilizar o work com só o work, work at e work in. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!